quantidade máxima de álcool aí que é permitida de acordo com a lei seca? Boa tarde. A lei seca, na verdade, é o artigo 316 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina lá conduzir veículo automotor sob efeito de álcool ou qualquer outra substância de efeitos análogos, né? Então, tem algumas observações que devem ser feitas. Primeiro, tem uma resolução do CONTRAN que determina que se a pessoa se submete ao exame do bafômetro, ou melhor, tecnicamente, o etilômetro, né, o teste de alcoolemia, 0,6 miligrama de álcool por litro de ar expelido dos pulmões já configura o crime do artigo 306 do Código de Trânsito. Menos que isso vai configurar infração de trânsito, né, infração administrativa. E se a pessoa se recusar a se submeter ao teste do bafômetro, contudo, tiver no momento ali como o agente colher outras provas, como testemunhas, vídeos, né, a própria confissão da pessoa, qualquer outro meio de prova admitido em direito vai permitir que sejam tomadas as providências cabíveis. E quais são as penalidades aí para quem for pego aí dirigindo alcoolizado? Bom, quem for pego dirigindo alcoolizado, se a infração configurar crime, ele vai ser preso em flagrante delito, né? O crime é afiançável e, a depender das circunstâncias, da gravidade do caso concreto, a fiança ela vai ser agravada pela autoridade policial, ou seja, pelo delegado de polícia. Além disso, a pessoa está sujeita a uma multa gravíssima, onde ela vai perder 7 pontos em seu prontuário, e essa multa ela é agravada pelo valor de 15 vezes. Você pega o valor da multa gravíssima e coloca vezes 15, vai dar o valor lá de R$ 2.900, só a multa, né? Além da pessoa ficar com o seu direito de dirigir suspenso por 1 ano, né? E depois ter que ser submetida ao exame de reciclagem, ao curso de reciclagem, né? Então, as consequências elas são muito graves para o motorista que insiste em conduzir o seu veículo sob o efeito de álcool ou qualquer outra substância que tenha efeitos análogos. E existe algum cálculo que as pessoas podem fazer de acordo com a quantidade de copos de bebida? Por exemplo, se eu bebeu 3 copos de cerveja, deve esperar 3 horas, por exemplo. Tem algum cálculo assim desse tipo? Infelizmente não. Inclusive, a gente até conversa com os colegas médicos legistas e o organismo humano, ele não é uma máquina linear. Cada organismo ele vai reagir de uma forma, depende do metabolismo da pessoa, depende da ingestão de água, então, para esse álcool ser expelido do organismo. Então, se a gente tivesse uma fórmula, bebi tem que esperar 5 horas. Com certeza, já ia estar sendo repassado para a população. Mas, infelizmente, a gente não tem como quantificar em quantidade e tempo para que a pessoa possa ingerir bebida e depois assumir o veículo. Infelizmente, não, porque tem várias variáveis aí. A quantidade, o peso da pessoa, o metabolismo e a ingestão de outros alimentos concomitantemente com a bebida alcoólica. Então, a gente não tem como fazer essa afirmação. Tem nenhum tempo assim que a pessoa deve esperar, um tempo assim que vocês aconselham a pessoa esperar antes de dirigir? Olha, com segurança, 24 horas, o álcool ele está ausente da corrente sanguínea por completo, 24 horas. Pode acontecer de, em menos tempo, a pessoa metabolizar aquele álcool ingerido, né? Mas daí a gente não emite nenhuma posição nesse sentido, justamente por causa da relatividade. Varia de pessoa para pessoa, de bebida para bebida e etc. E aqui em Ipatinga, na região, o senhor tem uma estimativa aí de quantos casos que ocorre aqui, né? Quantas pessoas são pegas aí são pegas no teste, né, do bafômetro? Sim, em Ipatinga tem uma média de 30 a 40 pessoas presas por mês por embriaguez ao volante. Acho que nós já, né, tratamos do tema e reforçar a população sobre a gravidade das consequências, tanto administrativas quanto criminais, para quem dirige sob o efeito de álcool, né? E prevenir é sempre o mais importante e o melhor caminho.
Teria como o senhor citar a quantidade de casos que o senhor recebe aqui por mês envolvendo acidentes com bebida alcoólica e também, desse caso aí o senhor falou, de preenchimento de óbito? A nossa média aqui de seguro, nós já estamos do ramo há 4 anos, hoje está dando uma média muito grande, principalmente causada por motocicleta. É o maior caso, é quase 70% os acidentes provocados por tanto vida e morte, no caso de acidente, no caso da indenização de morte, também indenização de invalidez permanente. A média nossa de processo durante o mês gira em torno de 100, 110 processos de indenizações gerais. E os negados são aqueles que as pessoas não cumpriram diretamente a documentação, o veículo não estava com o documento em dia, também causado por embriaguez. E no caso de defesa de recurso de multa por causa da embriaguez, gira em média de 10 a 12 processos mês, que a gente tem feito as defesas, porque a pessoa vai ser penalizada, vai ter que cumprir um tempo sem a sua habilitação, ter que fazer o curso de reciclagem e também a prova do Detran para voltar de novo a ter habilitação. Então, a média de casos, em média, de geral, entre embriaguez e acidente, gira em torno de 120, 130 processos mês aqui na região de Ipatinga.